isso para poder visualizar essa questão do projeto arquitetônico. Vocês terem um projeto arquitetônico onde seja atrelado ao seu terreno, né? E aí os detalhes, né? Otimização, pé direito, ventilação, esquadrias, luz natural. Então, você tem que identificar o sul da sua casa, né? Onde você tem mais sol, no leste, oeste. Então, para onde está o leste e oeste do meu terreno? Como eu vou fazer esta casa, né? Quando você coloca janelas para o sul, mesmo que nem em Jundiaí a legislação não permite você ter quartos voltados para o sul. Por que você não permite ter quartos voltados para o sul? Porque o vento sul é um vento frio, é um vento gelado, então eles não permitem, tá certo? Então é importante vocês saberem essa questão de onde está o meu sul do meu terreno, onde está o meu leste, onde está o meu oeste, e a questão de iluminação. Porque o leste e oeste é onde você vai ter mais iluminação. Então, a janela da minha sala, a janela da minha cozinha. Por exemplo, se eu tenho um espaço gourmet onde ele está voltado para o sul, e o meu gourmet está voltado para o sul, a minha cozinha, que hoje, na maioria das casas, está tudo ali conjugado, está voltado para o sul, ela vai ser mais fria, porque os ventos do sul são mais frios. E eu tenho menos iluminação. Se eu tenho isso voltado para o leste e oeste, é onde eu tenho mais iluminação, que é onde o sol nasce, onde o sol se põe. E outra coisa importante de saber, na primavera, verão, o sol ele vem a pino, né? Então, o pôr do sol ele é mais a pino. Ele sobe e desce, mas rende a sua cabeça. No outono e inverno, o sol ele é mais inclinado, ele não vai a pino, ele vai mais inclinado. Então, você também tem que saber isso para saber a questão de sombra. O quanto a minha casa vai fazer de sombra para as questões da minha área gourmet, do meu espaço de quintal, dos meus quartos, quanto que é a iluminação natural, né? Hoje também a gente tem cada casa no projeto arquitetônico as questões de elementos arquitetônicos, a parte da modernidade do coisa. A gente tem cada vez mais vigas em balanço, a gente tem cada vez mais o pessoal usando detalhes arquitetônicos, não mais aquela fachadinha 3D, mas sim a própria alvenaria sendo os elementos arquitetônicos. Essa questão dos elementos arquitetônicos na parte de alvenaria, na parte de convencional, elas têm um custo mais alto. Então é importante a gente saber como eu vou colocar esses elementos arquitetônicos na minha casa, né? Qual que é o custo que isso representa? Então é importante quando você está detalhando esse projeto arquitetônico para o seu arquiteto, você perguntar para ele, olha, você colocou esse elemento arquitetônico aqui na minha casa, quanto isso vai custar? Né? A gente tem hoje os elementos derivados de aço, né? Então você tem, por exemplo, os brises de alumínio são caros, as partes de esquadrias de alumínio estão cada vez mais caras, a parte de aço, né? Tem muitos arquitetos que trazem projetos para a gente fazer orçamento, que você vê a questão de estrutura metálica ali formando o elemento arquitetônico. Isso tem um custo mais alto. Mas a gente também tem outras ideias. Por exemplo, eu estou com esse custo mais elevado, e o que eu vou fazer de concreto, vou fazer de aço, o que eu posso fazer? Hoje você tem uma outra alternativa, que são o quê? Os steel frames, as placas cimentícias imitando a parte de uma viga de concreto em balanço. Isso se torna mais barato, isso se torna mais em conta, e o peso é muito menor do que uma viga de aço, do que uma viga em concreto. Então, estou fazendo meu projeto arquitetônico, estou com as questões de elementos arquitetônicos ali. A hora que eu tiver com essa questão de elementos arquitetônicos, da minha fachada e tal, pergunta para o seu arquiteto, quanto que vai custar? Quais as opções que eu tenho para reduzir o meu custo? Tá certo? Então, isso é importante a gente saber.
E aí, a outra coisa que eu falo no projeto arquitetônico, quando você estiver fazendo ele com o seu arquiteto, você pergunta para ele assim, qual que é o modelo construtivo que encaixa esse projeto arquitetônico? O que é o modelo construtivo? É quanto vai custar a sua obra. Hoje, o modelo construtivo de cerâmico estrutural, o modelo de alvenaria estrutural, é o mais barato, é o mais em conta. Então, se você conseguir fazer uma modulação da sua casa em alvenaria estrutural, você vai ter um melhor custo-benefício na hora de construir. Só que isso implica em o quê? O que a alvenaria estrutural te traz de não benefícios, né? Eu digo assim, o que vai acontecer com o seu projeto? O seu projeto não vai poder ter alterações de paredes. Vamos falar que você desenhou sua casa ali e você lançou a obra. A hora que você lançou a obra, se você quiser mudar uma parede de lugar durante a obra, você vai ter que ter um reforço de concreto, de vigas, pilares. Isso te vai trazer um custo maior. Mas se você definir um projeto arquitetônico, onde você se vê nele, fala, eu me vejo, minha família se vê nesse projeto arquitetônico. Minha família está de acordo com isso. E você não vai mudar ele mais, pode mandar bala no projeto estrutural, porque você vai ter um melhor custo-benefício. Lembrando que depois que a casa estiver pronta também, você não vai poder fazer alterações nesse projeto estrutural. Você não vai poder mudar uma parede do lugar. Putz, eu coloquei uma parede nessa sala aqui, eu quero tirar ela para integrar em outro ambiente. Você não vai conseguir fazer isso. Até consegue, tá, gente? Nada que na construção civil não se consiga. O MASP está lá de pé há décadas, segurado por 2 pilares, entendeu? Então, isso eleva, fiquem à vontade, porque isso dá para fazer a alteração da parede, só que vai ficar num custo mais caro. Não tem o que fazer, tá certo? Então, essas são as partes que eu linko de importância em um projeto arquitetônico, né? Você fazer o seu projeto de acordo com o terreno, você otimizar a questão de pé direito, de iluminação da sua casa, de utilização das esquadrias, para você ter um maior aproveitamento do sol, leste, oeste, sul ou norte, para onde está a minha casa, tá certo? A utilização de alvenaria estrutural hoje te traz um melhor custo-benefício, né? Então, já falamos de terreno, já falamos de projeto arquitetônico. Para aqueles que estão chegando agora, Rogério, que eu vi que entrou agora, estamos linkando 9 passos, tá? Já falamos de terreno e já falamos de projeto. Essa live vai ficar gravada, depois eu mando o link para vocês, tá, gente? E agora a gente vai falar sobre aqui as questões de projetos arquitetônicos para ilustrar um pouquinho aí, né? Você tem a questão de pé direito duplo e utilização de estrutura metálica. Você tem aqui, por exemplo, como eu linkei para vocês, esses elementos arquitetônicos aqui, tá? Esses elementos arquitetônicos para você fazer, o importante é você fazer hoje de steel framing. Se você for fazer realmente esses elementos de concreto e tudo mais, fica um valor mais caro, um valor mais alto, tá? E depois a gente tem aqui também a questão de uma alvenaria estrutural simples, tá vendo? Você consegue vencer grandes vãos já na alvenaria estrutural, graças aos apoios de laje, graças aos pilares, né? Como a gente faz isso, né? Pô, Saulo, como que eu vou vencer grandes vãos igual esse na alvenaria estrutural? Que hoje os engenheiros acham que não é possível, e é possível sim. Como você faz isso? Você concretando a laje de uma vez só, junto com alguns pilares. Isso se transforma em uma placa cimentícia só. O concreto, quando realizado uma concretagem em apenas uma fase, então vamos lá, estou concretando minha laje, preciso vencer grandes vãos, eu vou colocar escoras na casa e vou deixar 1 ou 2 pilares para serem concretados junto com a laje. Vai descer na minha caixaria o mesmo concreto usinado. Entendeu? Faço um concreto usinado com uma resistência e uma secagem maior. Por exemplo, é muito comum, para quem já está em construção civil, usar o 25 MPa.
Eu utilizo 40 MPa. Ele é mais resistente, ele tem uma secagem mais rápida. Com isso, isso se transforma numa placa cimentícia, numa placa de concreto muito mais resistente e suportando grandes vãos e suportando grandes pesos. Tá certo? Então, eu vou falar de projetos complementares daqui a pouco. Eu vou falar da importância de contratar um bom profissional de projeto complementar. Raríssimo você achar um bom profissional de projetos complementares, estrutural, hidráulico e elétrico. Em Jundiaí, eu conheço 3, tá? Linko o nome de vocês, pode ligar para esses 3, que são pessoas que vão te ajudar a economizar na sua obra, tá? Cobram caro? Demais. Eles não são baratos, tá? Mas eles fazem toda a diferença na sua obra, porque eu já vi muita casa, eu como profissional, olhar para a casa, olhar a metragem da casa e falar, ele comprou tudo isso de ferro? Não precisava. Então, e hoje a gente sabe o custo que está tendo o aço na construção civil, né? Projetos complementares, estamos falando dele, né? Os projetos complementares é o projeto estrutural, hidráulico e elétrico. Uma coisa muito importante, gente, quando um cliente me procura, quando ele tem o terreno, né, ele fala assim, puta, Saulo, eu tenho só o terreno aqui, não fiz o projeto, não fiz nada, preciso partir do zero. Nós, da construtora Voglia, temos uma equipe de projetos arquitetônicos. São 4 profissionais, 4 empresas de projeto arquitetônico que trabalham linkado conosco. Temos o Guedes e Bissoli, temos o arquiteto William, que ele é bem renomado, quem gostaria, depois eu mando todos os links para o Glaucio, ele manda para o pessoal, para vocês. Temos o William, que é um baita arquiteto, temos a Marília Fávero, temos a projetista Lorena Castro, que faz em parceria com o Diego os desenhos e os projetos aqui junto com a gente. São 4 os profissionais que trabalham conosco na parte de projetos arquitetônicos e a gente vai linkando o projeto arquitetônico junto com a engenharia. Porque muitas vezes a gente pega projetos arquitetônicos maravilhosos, lindos, mas a hora que vai executar eles são muito caros. E por eles serem muito caros, inviabiliza a obra para o cliente. Então, você que está fazendo o seu projeto arquitetônico ainda, o que é importante? Você pensar e falar assim, putz, estou fazendo meu projeto arquitetônico, como que é a execução dele? Como que é o modelo executivo, o modelo de construção que eu vou utilizar? Então, linke o projeto arquitetônico com vocês, com um profissional que vai acompanhar a sua obra, ou um profissional que seja gabaritado em projeto estrutural, hidráulico e elétrico. Tá? Muitas vezes, você vai contratar um projeto arquitetônico, e nesse contrato que você vai fazer de projeto arquitetônico, os arquitetos já querem vender o projeto completo, projeto estrutural, hidráulico e elétrico. Tudo bem você contratar. Às vezes é até importante, mas temos que fazer algumas perguntas para esse profissional que quer te vender dessa forma. Primeiro, quem que vai fazer o meu projeto estrutural, hidráulico e elétrico? Eu quero conversar com ele. Aí ele vai falar, não, seu projeto arquitetônico ele vai estar finalizado e é um sistema que vai rodar esses projetos estrutural, hidráulico e elétrico. Fique atento, porque o projeto é só dar enter e ele sai. Só que o projeto, quando está dentro de um sistema, dentro de algo para ser feito, ele muitas vezes não considera várias questões de engenharia e com isso você acaba gastando mais. É importante conhecer esse profissional que vai fazer o projeto estrutural, hidráulico e elétrico, para que ele faça como nos antigos, a gente fala, né? Como antigamente, na unha. Que ele olhe o projeto, ele calcule, dimensione cada viga. Que ele vá no terreno e olhe para o terreno e veja as particularidades desse terreno. Porque o que acontece? A gente pegou um projeto arquitetônico aqui que o cliente, eu precisava fazer vigas de 11 metros, né? E essas vigas de 11 metros eram num terreno inclinado. Não tinha máquina para fazer isso. Não existia máquina para perfurar 11 metros de estaca em inclinação. Desculpa, existem máquinas, existe, mas era um absurdo o custo. Então, o que acontece?
Quem projetou isso não olhou para o terreno, não pensou em todas as particularidades, jogou para o cliente um custo absurdo. Lógico, veio para a construtora, a gente olhou, pensamos em maneiras, fizemos adequações no projeto estrutural e aí foi onde a gente melhorou e começou a construir. Então, quando você for contratar um profissional que vai fazer o seu projeto estrutural, hidráulico, elétrico, você preste atenção para saber quem ele é e se ele toca a obra. Porque muitos profissionais se formam em profissionais e projetos complementares e tudo mais, e o que acontece? Nunca pisou no canteiro de obra, ele é calculista apenas. Só que por ele ser calculista apenas, ele não entende como funciona uma obra. Então, minha opinião, vou contratar alguém para fazer projetos complementares. Pergunta para ele, você já fez obra? Como que você calcula? Por um sistema ou você faz cálculos ainda atendendo às normas técnicas? Pergunta para ele você saber o que você está contratando. Porque muitas vezes a gente só dá atenção no projeto arquitetônico, mas a matriz do seu custo está nesse projeto aqui. Projeto estrutural, hidráulico e elétrico. A maximização de tudo isso, né? Então, é ele que vai calcular quanto de aço a gente tem dentro das suas vigas, dentro das suas estacas, dentro dos seus pilares. É ele que vai definir se eu posso fazer uma alvenaria estrutural que tem um custo menor, né? As plumagens da parte de hidráulica, né? Então, a gente tem as plumagens aqui, como que eu faço para maximizar, para usar menos cano? Então, você vê aqui, olha, a gente tem uma plumagem onde eu uso tudo a mesma descida. Isso economiza, certo? Então, quanto mais a gente maximizar a utilização disso, melhor é, tá? Gente, eu estou aqui desenvolvendo os temas os quais eu quero passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, manda no chat para mim, abre aqui o áudio que eu estou aqui para vocês, tá certo? Eu vi que o Renato entrou agora. Renato, a gente vai abordar 9 passos da construção, tá? Estamos no terceiro, o primeiro e o segundo passo, primeiro é terreno, segundo projeto arquitetônico, e tá tudo gravado, tudo bonitinho para vocês, depois eu mando o link, tá bom? Alguma dúvida, gente? Se não, eu sigo aqui. Se tiver, pode mandar no chat, pode abrir o áudio aqui. O canal é de vocês, é para vocês essa live aqui, para vocês cada vez mais saberem sobre construção civil. Tranquilo? Vou seguir. Quarto passo, orçamento. Então, eu já escolhi meu terreno, tenho um terreno qual eu amo, gosto, me vejo ali enquanto família morando lá, né? Não raro clientes vão fazer piquenique enquanto é terreno, não raro enquanto eu estou em obra, o cliente tirar uma foto do pôr do sol. Isso é muito gratificante. Falamos do projeto arquitetônico, falamos de projetos complementares, vamos entrar para o orçamento. Se você fez uma boa escolha de terreno, fez um projeto arquitetônico maximizando os seus custos, contratou um bom profissional para fazer os projetos estruturais, hidráulicos e elétricos, você vai ter um bom orçamento, né? Como hoje o orçamento ele não é levado tanto a sério como eu acredito que deva ser levado. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, quanto que vai custar minha obra? Ah, é R$2.000 o metro quadrado, é 3.000, é R$4.000 o metro quadrado. A gente não coloca tanto detalhe no orçamento. Eu creio que isso tem que ser colocado em prova, em xeque. Quanto que eu vou gastar antes de começar a obra, né? Então, primeira coisa, como nós fazemos, como a Voglia Construtora faz um orçamento, que é como eu acho que deve ser. Lembrando que todas essas fases, gente, de escolha do terreno, projeto arquitetônico, projetos complementares, a Voglia cuida dentro da casa dela. Se você só tem o terreno, nem o terreno tem, venha para cá que a gente vai te ajudar em todos os passos que eu estou colocando aqui, um por um. No orçamento, como que a gente faz? Primeiro, eu recebo esse projeto arquitetônico, eu dou uma olhada nele, eu demoro de 15 a 20 dias para fazer um orçamento.
O nosso engenheiro orçamentista, ele vai jogar o seu projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico. Se você não tiver o estrutural, hidráulico, elétrico, eu vou usar o custo médio, depois de uma prévia que a gente faz aqui. Eu vou jogar esse projeto arquitetônico dentro do nosso sistema de orçamentos. Quando eu jogar ele lá dentro, ele vai explodir toda a quantidade de materiais. Ele explode quantos blocos eu vou usar, quantos sacos de cimento eu vou usar, quantas barras de aço eu vou utilizar, quantos metros quadrados de revestimento eu vou utilizar. Tudo, esse sistema ele me traz. Ele vai lá me linkar o orçamento inteiro. E a hora que eu linkar esse orçamento inteiro, eu vou saber o custo da sua obra. Simplesmente vai estar lá, olha, você vai gastar de material, tanto. De hora homem, que é a mão de obra, tanto. De parte de pisos, revestimento, tanto. E a gente vai trabalhar em cima disso. No final, onde eu quantifiquei todos os materiais, quantifiquei toda a mão de obra, coloquei os preços, eu vou ter o custo final seu. Quanto vai custar a sua obra sem o meu trabalho, né? Você vai levar isso aqui embora. Isso aí você vai levar, é um orçamento que a gente faz detalhado para cada cliente que vem aqui fazer a obra. Você vai levar esse orçamento embora. A hora que você levar ele embora, eu vou falar para você, olha, você vai gastar isso aqui. Então, sua obra vai custar 500 mil. Isso você construindo comigo, com um empreiteiro ou com um engenheiro que vai administrar a sua obra, você vai gastar 500 mil de material e mão de obra. Não tem como fugir disso. Nós, da construtora Voglia, cobramos mais tanto para fazer sua obra. Entendeu? Eu separo quanto a gente vai pagar de material e mão de obra e quanto eu vou ganhar. Eu vou te mostrar qual é o meu custo, quanto que eu pago de imposto e quanto que é o meu lucro líquido. Porque hoje, na construção civil, somente no mercado aquecido que existe hoje, a gente tem muito aquela questão assim, putz, quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou... será que eu estou pagando o preço certo por isso? Será que está inflado? Né? E como a gente compra em grandes quantidades aqui, né? Você imagine que hoje 60%, 60% a 70% das minhas compras são feitas direto de fábrica. Né? Revestimentos eu compro direto de fábrica. A gente tem revestimentos Portinari e Giottoco, eu compro direto de fábrica. Portinari hoje está me dando uma canseirinha de entrega, então eu tenho que comprar bem antes. Giottoco eu tenho entrega rápida. Né? Giottoco era uma marca que saiu do mercado e agora entrou de novo e está com um preço muito atrativo também. A parte de portas, Pormad, que é o que há de melhor hoje em portas, a gente compra direto de fábrica. Por exemplo, uma Pormad, uma porta Pormad hoje, você vai achar por 900 a 1.100 reais. Eu compro por 750. E qual que é o custo que vai estar no meu orçamento? 750. Entendeu? Então, graças à nossa logística de compra aqui, hoje eu consigo construir para os nossos clientes de uma forma com um custo melhor, tá? Então, o orçamento é a matriz do sucesso. Lógico que isso eu estou falando da Voglia, como ela faz o seu orçamento. Existem profissionais no mercado especializados em orçamentos, que você contrata ele apenas para fazer o orçamento. Então, procure esse profissional também, né? Porque eu sou construtora, você vai vir aqui, eu vou te dar o orçamento. Mas vá ao encontro de um profissional que só faz o orçamento e vê se o orçamento bate. Ou vê se o orçamento de quem vai fazer para você bate. Não entre numa obra sem saber quanto você vai gastar. A casa de vocês, o custo médio final vai chegar a mais de 1 milhão de investimento. Né? Hoje, Reserva da Serra, que é para todos vocês vizinhos aí, ou quem não é do Reserva da Serra, que também está aqui, vai investir um valor alto. Se você não tiver um planejamento antes, o seu sucesso no meio do caminho vai estar complicado. É aquilo. Você contemplou tudo que você quer fazer no projeto arquitetônico? Você complementou tudo que você quer fazer na sua casa para fazer o orçamento? Porque não raro a gente vê projetos arquitetônicos aqui que no meio do caminho
a pessoa quer colocar mais algo, ou quer fazer alguma alteração. Isso quer queira, quer não, eleva o custo. Isso quer queira, quer não, traz uma questão de maior volume de custo-benefício, entendeu? Então, é importante vocês saberem a questão de quanto vai custar a sua obra, tá? Aqui é uma ideia de como fazer o orçamento. Perfeito? Vamos para o próximo passo. Caixa Econômica Federal, né? Hoje, a Caixa Econômica Federal, ela é uma das principais construtoras, dos principais bancos que fazem financiamento de obra, tá? Ela não é a única que faz financiamento de obra. O Bradesco também faz, mas faz uma taxa de juros maior e é um pouco mais complexo, tá certo? A Caixa Econômica Federal, ela faz um financiamento de obra aí com 80% do custo dessa obra, né? Então, como conseguir esse dinheiro para a gente ter? Primeiro passo, né? Lembrando que nós, da Vogler Construtora, somos correspondentes bancários da Caixa. Nós fazemos toda a parte de financiamento aqui dentro de casa, você não precisa ir até uma agência. Nós temos um sistema linkado que aprova o seu crédito, que demanda a parte de engenharia para a Caixa Econômica Federal, acompanha e resolve o seu problema. Nós todos fazemos isso. O que é importante a gente falar nesse passo? Como conseguir esse dinheiro, né? Primeiro, fazer a aprovação de crédito. Como fazer essa aprovação de crédito? Documento super simples, RG, CPF, os 3 últimos olerites, ou declaração de imposto de renda, ou Prolabore para quem é empresário, né? Comprovação de renda, comprovação de residência, só. Conseguimos aprovar o seu crédito em dia de entrega de documento, mais 24 horas, né? Então, a gente fala dia D1. Aprovando o seu crédito, você vai saber quanto que você vai gastar nisso. Quanto que sua obra vai custar. Quanto que você tem de dinheiro para investir na sua obra, né? Sabendo o orçamento da sua casa, você já vai saber quanto que você vai conseguir pegar do banco. Sabendo quanto você vai conseguir pegar do banco, a gente vai partir para outro nível, que a gente chama que é a PCI. O que é a PCI, né? A PCI... Opa, desculpa, gente. Espera aí. Legal. O que é a PCI? A PCI é a proposta de construção individual. Eles são os formulários que o profissional de engenharia precisa fazer para conseguir o custo da sua obra, né? Para saber quanto que vai custar a sua obra. Nessa PCI, a gente fazemos ela aqui dentro da nossa empresa e mandamos para a Caixa para poder fazer. E aprovada essa PCI, a Caixa vai emprestar para a modalidade de financiamento de terreno mais construção. Então, estou comprando terreno, preciso de financiamento terreno, preciso de financiamento para obra, ela vai financiar 80% do custo, tá certo? Na parte, se você já tem o terreno quitado, ela financia 100% do lote. Ela financia 100% da obra. Se o lote estiver quitado, ela financia 100% da obra. Tá certo? Então, é assim que a Caixa Econômica Federal trabalha no seu macro, é assim que ela faz. Gente, depois vocês puderem jogar no chat aqui, se eu estou sendo claro, se vocês quiserem que eu volte para alguma coisa aqui que eu falei, eu estou à disposição, só para me nortear aqui, se todo mundo está na mesma página, tá? Se alguém quiser liberar aqui o áudio também e comentar algo, estou aqui para vocês. Bom, e a gente tem essa parte do financiamento imobiliário, vamos para cá. Como funciona isso na prática, né? Então, aprovação de crédito primeiro, laudo depois, né? 80% eu consigo de financiamento para quem está comprando terreno financiado mais a obra. Então, o custo do terreno mais a obra financia 80%. Para quem tem o terreno quitado, financia o 100% da obra. Show? Mas a Caixa, como que ela avalia isso, Saulo? Como ela faz essa avaliação? É mercado? Como que ela usa a tabela? Como ela faz isso? Primeira coisa, a Caixa, ela usa a base, né? O custo de unidade básica que a gente fala, né? A Caixa ela usa o CUB nacional. E hoje, o CUB nacional está em torno de R$3.000.
Por que está em torno de R$3.000, Saulo? Porque para eu construir na região norte, nordeste, centro-oeste, tem um custo mais barato do que eu construir na região sul, sudeste do país. Então, essa é a média do CUB nacional, e a Caixa utiliza isso como parâmetro. Então, e o custo real da nossa região sul-sudeste está em torno de R$ 3.400 a R$ 3.800 uma casa no padrão do Reserva da Serra. É isso que você vai gastar na sua obra hoje. Tá? Independente de que modelo construtivo você vai construir, que é uma das próximas etapas que a gente vai falar, que é um dos próximos passos, você vai gastar em torno desse valor para construir sua casa hoje. Se eu tenho uma casa de 200 metros quadrados, eu vou fazer 200 vezes, vamos ao meio, 3.600, né? Vou gastar R$720, R$720.000, tá? E como a Caixa Econômica Federal entende isso? Como ela funciona nessa questão, né? Se eu tenho uma obra aqui, que a gente está falando em torno de 180 metros, né? Então, eu tenho 180 metros de obra. Nesses 180 metros de obra, a Caixa vai entender que o seu custo, na verdade, é R$3.000, é 540. Então, ela vai me emprestar 80% desse valor se for terreno mais construção. Se for obras 100% financiada, que é quando eu tenho o terreno quitado, ela vai te emprestar o 100%, que é o 540. Eu gosto, gente, de fazer um exemplo no Excel aqui. Deixa eu só abrir o Excel aqui. Eu vou... para que eu possa exemplificar isso melhor no Excel. Só um minuto, fazendo um favor. Vou mudar a tela aqui para um Excel em branco. Então, vamos lá. Pessoal, se vocês não... Depois, se tiver alguma questão aqui, me falem, porque essa daqui, às vezes, ela gera um pouco de dúvidas, tá? Eu acredito que vocês, a maioria, já tem um terreno quitado. Então, ela vai financiar 100% da obra. Mas eu vou fazer os dois exemplos aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho uma obra de 180 metros quadrados, certo? O meu custo real de construção, a gente falou em 3.600. Então, se eu tenho 3.600, eu estou falando em 180 vezes 3.600. Eu vou gastar 648 mil. Isso é o meu custo real, né, na minha obra. O custo Caixa Econômica Federal, ela vai entender que o custo é R$3.000, certo? Então, 180 metros quadrados vezes R$3.000, a gente está falando em 540 mil. Então, a Caixa ela vai me emprestar, se o meu terreno estiver quitado, R$540 mil. A diferença, né, dos 648, que é o meu custo real, para o que a Caixa vai me emprestar, dá 108 mil. Isso eu vou ter que colocar do meu bolso. Tá certo? E como vai ser isso? Você vai ter que dar para a Caixa? Você vai ter que ter isso na conta? Não, a Caixa ela não fiscaliza essa questão. Ela vai ver em obra. Então, ela pega e vai te liberando isso conforme o cronograma de obra. Então, se eu tenho uma obra listada em 10 meses, vamos falar que eu vou ter 10% de evolução todo mês. Esses 10% de evolução todo mês, ela vai me liberar em torno de R$54 mil para fazer a obra. Vocês têm que colocar os 10.800, que é a diferença. Tá certo? Isso é para quem tem o terreno 100% quitado, que ela vai te liberar esse custo aqui, 100% do custo. Perfeito. Saulo, e se eu estou comprando o terreno, o terreno tem um saldo devedor, o qual eu preciso utilizar a questão de financiamento de terreno mais construção. Como funciona, né? Eu vou explicar para vocês, depois de tirar a dúvida do João. João, estou à sua disposição, pode abrir o canal aí, vamos bater papo. Oi, Saulo, beleza?
Beleza. Escuta, eu tenho uma dúvida, falando, não sei se você vai falar, mas talvez seja oportuno. O saldo do FGTS soma com esse valor ou ele é a composição total? Vou dar um exemplo, você tem 540 mil de empréstimo que você comentou, e o cara tem 100 mil de FGTS. A Caixa vai te emprestar os 540 mil e ainda vai te liberar os 100 mil de FGTS ou não? O limite é o 540? Ô, João, obrigado pela pergunta, gratidão aí, porque é uma coisa que eu ia passar e eu não ia falar. Ela vai limitar você em 540 mil. Ela vai te limitar Hum. no custo total que ela acredita que você consiga fazer a obra. Ela não vai te prestar 540 mais o seu FGTS. Então, vai ser 540 menos 100 mil de FGTS, ela vai te liberar 440 de financiamento. Entendi. Aí o seu saldo devedor depois é só esses 400, só a diferença que você vai ficar pagando, né? Sim, Entendi. o seu financiamento tomado é, os 440 mil nesse exemplo que eu dei, né? Financiamento 440, 100 mil é seu e ela também libera esses 100 mil conforme a fase de obra. Ela não te libera esse dinheiro de um todo, tá, João? É por percentual de avanço da obra, né? Ele vai calculando, né? Ele vai calculando. Uma coisa que dá para fazer, João, que eu acho importante também, é assim, a Caixa Econômica Federal, dependendo do cronograma de obra, ela te libera 2 fases antecipadas. Então, quando Entendi. você for fazer o seu cronograma de obra, se você quiser que nós fazemos aqui, a gente faz e te dá as dicas, dependendo de como você lançar isso daí na planilha, a Caixa, ela te libera as 2 primeiras etapas por antecipação. Então, você vai ficar com dinheiro para poder fazer. Entendi. Você vai conseguir um fluxo de caixa, né? Você vai conseguir um fluxo de caixa. A Caixa não fazia isso até um tempo atrás, ela começou a fazer isso recentemente, e é importante que a planilha, né, a PCI, que eu falei para vocês, a proposta de construção individual, ela seja feita de uma forma especial para isso, tá? Como é novo, alguns profissionais de engenharia não sabem. Como a gente trabalha linkado com a Caixa aqui, a gente tem um normativo e eu te explico de como fazer. Se você quiser que eu faço também. Ah, tá bom. Depois a gente pode ver isso, então. Show de bola, show de bola. Aguinelo, mais alguma dúvida, João? Não, não. Tá claro. Obrigado. João, tô sendo claro, tá sendo legal, tá tranquilo, só queria sua opinião também. Tá, não, tá sim. Tá numa dinâmica bem bacana. Tá bom, então, show de bola. Agnello, Bom dia, Saulo, tudo bem? bom dia, tudo em ordem. Em primeiro lugar, desculpa aí pelo meu microfone aí, eu não sei o que houve, acabou abrindo aí algumas vezes, tá bom? Tranquilo, tranquilo, estamos aqui para vocês. Saulo, voltando à questão do custo de metro quadrado, não sei se você comentou aí, de repente eu perdi, qual a diferença em custo de metro quadrado para construção térrea e construção, no caso, por exemplo, de um sobrado, por exemplo? Queria saber mais ou menos essa diferença. Você pode colocar em torno de mais ou menos 10%. Não foi falado isso também, tá, Agnello? Muito oportuna essa questão da pergunta. Eu linko Então alguns... você está falando, então, 3.600, sairia mais ou menos 3.200, mais ou menos, a construção do térreo, mais ou menos. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Vamos colocar de 5 a 10 porque tem algumas particularidades, né? Já marquei os 10, já. Pronto, agora não tem mais jeito. Bora, vamos correr atrás dele. Eu falo que a gente está junto aqui porque o seu sucesso é o meu, né? Eu vejo que hoje existe ainda um grande tabu na questão de construção civil, que os profissionais de construção civil querem inflar a obra, né? Mas é muito pelo contrário. Quanto mais barato ficar a sua obra, mais interessante para nós, porque eu vou fazer mais, porque você vai me indicar mais, né? Mas o detalhe mais importante na questão de custo é você realmente olhar para o seu terreno e fazer um projeto atrelado ao terreno. A questão de térreo e sobrado, às vezes o custo se encostam muito quando você faz em alvenaria estrutural. Porque qual que é o problema de um sobrado? O problema de um sobrado é o peso que ele tem em cima da terra, né? Porque ele tem um peso mais pontual em cima do seu terreno, então o peso dele é maior, ele não é tão distribuído, então você tem que fazer estacas mais profundas, vigas e baldrames mais resistentes com mais aço. Quando você faz essa distribuição de cargas
em cima apenas de um ponto aqui, e o projeto seu ele não tem essa complexidade estrutural, você gasta mais aço, mais concreto. Quando você faz para alvenaria estrutural, o próprio bloco estrutural, né, ele já dimensiona e divide esses pesos. Então, você gasta menos, tá certo? Mas, lógico que uma casa térrea, ele tem um custo mais barato do que um sobrado, tá certo? É essa a questão. E já emendando aqui a pergunta, esse valor de 3.600 que você comentou, qual o padrão da obra? É um padrão médio, alto? Qual que é o padrão dos materiais desse valor? Tá. Você tem imóvel lá no Reserva da Serra? Seu imóvel lá no Reserva da Serra, Guinelo? Só para a gente passar algumas referências de condomínio lá, né? No condomínio Reserva da Serra, a gente tem alguns imóveis lá prontos e outros em construção. É um padrão médio-alto, tá? É lógico que você não vai poder exagerar, mas eu estou falando de um Portinari, eu estou falando de uma linha Flex da Deca, que são torneiras, são bacias, são lavabos que realmente têm uma qualidade com padrão de casa médio-alto. Então, a gente está falando ali numa bela de uma casa dentro de condomínio, tá, Guinelo? Tá bom? Não sei se a Guinelo gostaria de compartilhar mais algo. Ademir, se abriu o canal, alguma coisa que estou aqui para você também. Ademir? Ô, Saulo, desculpa, eu abri sem querer. Ah, tá bom, fechou. Oi, Paulo. A Guinelo voltou, acho que ficamos sem conexão um pouquinho aí. Não, então, você perguntou se o meu terreno é aqui no Reserva, né? Não, na verdade, assim, eu moro no Reserva, tenho uma casa no Reserva, mas eu tenho um terreno no Terras do Alvorada. Perfeito. Terreno de 840 metros, lá que eu quero construir lá. Tá. Ó, depois, Agnello, eu vou deixar meu telefone aqui, vou até colocar o meu WhatsApp aqui já no chat, para quem quiser pegar. Me manda depois um oi, que eu vou te mandar referências dentro desses 2 condomínios de casas que eu terminei nesse custo. Entendeu? Tá. Não, legal. Dá para você passar à frente. No Reserva da Serra, a gente tem 3 casas, tá certo? E no Reserva da Serra, a gente teve 3 casas. Uma teve um custo muito alto, e porque alterou o projeto no meio do caminho, foram feitas diversas alterações, a gente teve desgaste para finalizar essa obra dentro do Reserva da Serra. Outra obra, a gente entregou ela, assim, o cliente fez um projeto arquitetônico alinhado, bonito, não alterou nada, então o custo dele ficou muito mais para baixo. Essa casa ficou linda, ela tá? Inclusive, eu não entreguei ela ainda, eu consigo visitar ela por dentro, caso você queira, tá, Guinelo? Gostaria sim. Essa daqui é a quadra D de dado, lote 15. D de dado, lote 15, né? Um dia você estiver aqui, você me dá um toque, de repente a gente vai junto e tal. Vamos. Essa casa a gente está fazendo a faxina dela, estamos finalizando a montagem de móveis, estamos cuidando de tudo. E essa casa aí ficou quanto? O custo ficou em torno de 3.600? Eu posso levantar para você, porque assim, ela ficou um custo maior, porque o cliente ele foi atrelando todos os custos de lustres, acabamentos mais requintados partindo para o móvel. Então, eu consigo tirar essas questões que não são civil e te trazer o custo real, tá? Mas vai ficar em torno disso, não vai fugir muito disso. Boa colocação. Esses 3.600 que você está falando, está incluindo marcenaria já também nesse custo? Não, estou falando da parte civil. Só a parte civil. Isso, estamos falando da parte civil. Luminárias inclui, mas, por exemplo, um lustre de cristal enorme da sala, ele custa hoje 30 pau, entendeu? Então, mas é incluso toda a estrutura de ar-condicionado, toda a infra, tudo, né? Sim. Entendeu? Claro, isso aí espero que possa ser negociável depois, né? É aquilo, Guinelo, a gente tá junto nisso, né? Então, eu vou falar para você, ó, isso custa tanto. Por exemplo, né? Hoje, eu tenho Portinari aqui para entregar, comprando de fábrica com uma entrega lá na frente, para R$ 75, de 65 a 75. Eu tenho um geotoco do mesmo tamanho por R$ 45,50. Qual o formato? 83 por 83, 90 por 90. Tá.
tá? Então, assim, vai o cliente, eu quero Portinari ou quero Geotoco? Eu te apresento os 2 pisos assentados que a gente está sentando em casa, tanto Portinari quanto Geotoco. Você vai lá, você vê. Não, eu quero Portinari. Perfeito, ele custa 75. O Geotoco custava 45. Tá. Entendeu? Então, a gente vai estar junto nessa discussão de orçamento para saber quanto que você vai gastar. Se você vai chegar nos 3.800 ou você vai chegar no 3.300. Tá. Já vou emendar uma outra pergunta. Desculpa aí, pessoal, o abuso, né, das perguntas. Imagina, acho que é somado para todos. Algumas pessoas comentaram comigo que agora talvez não seja o momento ideal de começar uma construção, porque você sabe que tivemos muito problema de supply chain, de materiais, aumento de matérias-primas, e em consequência os preços dos produtos construtivos, né, ficaram muito altos, né, fora da média aí, e que isso deve assentar aí a médio prazo, né? O que você acha disso, em termos de custo? Você acha que isso pode, por exemplo, daqui 6 meses ou algum tempo aí, os preços se acomodarem um pouco mais? Eu vou falar daquilo que eu sei enquanto construção civil, tá? Desses 16 anos trabalhando. A gente teve em 2013 e 2014 uma questão de uma baixada nas questões de preço, entendeu? De imóvel. Por quê? Porque a gente entrou num recesso imobiliário. Quando o imóvel desceu o preço, o que aconteceu? Paramos de construir um pouco, porque a gente tinha muito imóvel para ser vendido, muita devolução, porque a gente teve uma crise financeira e tal. Então, construímos menos em 2014, 2015, entramos num recesso construtivo. O que aconteceu? O preço da mão de obra diminuiu. Os preços de materiais, não. Eles se mantiveram, tá certo? Então, o que eu acho que vai acontecer? A gente vive isso hoje, tá, gente? O que aconteceu há 6 meses, 8 meses atrás? A gente teve muita obra começando. Virou um canteiro de obra, todos os condomínios. O que faltou? Cimento, aço, entendeu? E derivados de primeira linha de construção. A gente teve aumento de preço. Isso hoje estagnou. Hoje eu tenho aço disponível no mercado, eu tenho cimento disponível no mercado, eu tenho tudo isso disponível no mercado. Os preços retraíram? Não, ainda não retraíram, entendeu? Os preços, eles se mantiveram, tá certo? Existe hoje uma ou outra negociação, quando eu compro de quantidade, que eu consigo alguns descontos que antes eu não conseguia. Pode ser um sinal de diminuição? Ou pode ser um sinal da minha compra em massa, que aumentou? Pode ser. Mão de obra aumentou. Isso aumentou muito, né? Vamos falar, o preço médio de mão de obra, antes da pandemia, a gente falava em R$650, R$750. Hoje eu falo em 800 a R$1.000, dependendo da casa. Antes eu falava de 600 a 700. Então, teve um elástico no custo da mão de obra. Vai diminuir lá na frente? Vai diminuir se a gente tiver uma diminuição de valor de imóvel. Porque hoje, no dia de hoje, é muito vantajoso você comprar um terreno, você construir e você vender. Porque o mercado imobiliário está aquecido. Se o mercado imobiliário diminuir, você tem uma retração de preço. E você não tem um preço elevado. Só para você ter uma ideia, ontem no jantar, minha família inteira trabalha na construção civil, né? Minha família inteira trabalha na construção civil. Meu pai tem imobiliário em Jundiaí há 28 anos, a Bonafide, negócios imobiliários. Eu estou no ramo de construção civil desde os 16 anos de idade, né? E foi pauta de bate-papo ontem isso. Porque meu pai chegou e falou assim, cara, eu não acredito, eu vendi um Alta Vista, apartamento de 128 metros, por R$1.350.000. O cara pagou R$11.000 o metro no Alta Vista. Meu pai achou um absurdo. E virou comentário de jantar. E meu pai falou assim, o que está acontecendo?
Jundiaí cresceu. Tem muita gente ainda querendo vir para Jundiaí. Então, você tem os preços elevados em Jundiaí. Você tem os preços elevados nas regiões em torno de São Paulo. Por quê? Porque todo mundo quer sair de São Paulo. Todo mundo está buscando qualidade de vida. E a pandemia movimentou isso. Eu não sei se algum de vocês está saindo de São Paulo e vindo para Jundiaí, né? Mas isso foi o que aconteceu com a pandemia. E os preços elevaram. Pode haver uma questão de amanhã ou depois diminuir o preço? Pode ser. Em 16 anos de mercado imobiliário, eu vi uma vez só, porque as construtoras, grandes construtoras, nessa época eu trabalhava dentro de uma grande construtora prestando consultoria, que era a Queiroz Galvão, né? Nessa época eu lembro que a gente construía pra caramba, empreendimentos e mais empreendimentos, e o preço estava vendendo pra caramba. A hora que veio esse recesso, a turma devolvendo apartamento e eles tendo que revender e jogando o mesmo preço do lançamento, às vezes com desconto maior. Aí a gente teve uma retração, mas só foi nessa época, em 16 anos. É duro falar em economia daqui para frente, mas hoje eu posso te falar o que está acontecendo, Agnello. Então, é difícil eu falar para você o futuro, né? Não sei o seu comentário, ou se tem alguém que trabalha com economia aqui, poderia dar um briefing para a gente, que hoje vocês aí são tão expert nessa parte quanto nós, né? Não sei a sua opinião também, Agnello. Não, concordo sim. Obrigado aí pela sua explanação. Acho que tá bem coerente. Uhum. Renato, você abriu o áudio e eu acabei fechando aqui que estava com alguns ruídos. Você gostaria de falar alguma coisa? Não, obrigado, desculpa, foi sem querer. Imagina. Beleza, pessoal? Então aqui as dúvidas são para vocês. Obrigado pela interação aí, né? Me sinto mais contente em interagir. Um dos meus canais um dos meus pontos fortes é a comunicação e o carisma, então eu gosto de me comunicar. Estou aqui para vocês. Legal, João. Bom saber que Jotoc é muito bom. A gente também acredita nele. É tão bom quanto o Portinari. A gente acredita aqui, tá? E hoje, por ele estar entrando no mercado de novo, eles estão com preço bem atrativos. E a gente conseguiu um canal de representação com eles aqui em Jundiaí. Então, a gente está conseguindo preços bem bacanas. Voltando para a Caixa Econômica Federal, a gente está aqui financiando 100%. E aí, se eu tenho terreno que ele está ainda não está quitado, eu preciso quitar ele e vou usar terreno mais construção. Então, o que a gente faz? Vamos falar que esse terreno custa 400 mil. Esse terreno custando 400 mil reais, eu vou pegar a mesma ideia aqui de custo de obra, né? Então, 180 metros vezes os 3 mil da Caixa Econômica Federal. Vamos pegar aqui primeiro o custo real, desculpa, 3.600. Eu tenho o investimento total a ser feito de 1.048.000. Como que a Caixa vai entender? Ela vai entender assim, olha, minha avaliação do terreno é 400, minha avaliação de obra é 540 mil, meu custo total para a Caixa é 940 mil. A Caixa vai emprestar 80% desse valor, vai emprestar 752. Ou seja, meu custo real é 1.048.000, que é o 400 mil do terreno, mais o custo real da obra. Para a Caixa, ela vai entender que terreno, ela usa a tabela daquilo que a gente está pagando, 400 mil reais, e o custo da obra é 540. Total, 940 mil. É o custo do meu investimento para a Caixa Econômica Federal. Esse custo de investimento para a Caixa Econômica Federal, eu empresto 80% desse valor, 752. Perfeito? Isso para quem não tem terreno quitado, tá? Lembrando que esse dinheiro do terreno cai para o seu vendedor, tá? E a obra também vai ser faseada. Posso usar o FGTS até chegar no custo que a Caixa tem, 940 mil. Se eu tenho aqui 150 mil de FGTS, né? Vamos falar 150 mil. Eu vou pegar e somar os 752, que é empréstimo, mais o 100, mais os 150 de FGTS, 902. Puta, não bateu os 940 mil. Show de bola. Eu posso pegar, então, esse montante aqui para fazer o financiamento do terreno mais construção.
Show de bola, pessoal? Caixa Econômica Federal, o briefing que eu tenho para fazer para vocês é esse, né? Aprovação de crédito, fazer as planilhas da Caixa, verificar o custo que a Caixa vai obter, que é diferente do custo meu, e tocar bala. Tocar mão de obra aí e fazer os negócios acontecerem. Show de bola? Vou tocar para o próximo slide. Tudo bem na questão Caixa Econômica Federal? Show. Encerrando aqui Caixa. Vamos partir para o próximo slide, então. Bom, no próximo slide aqui a gente vai falar dos modelos de construtivos, né? O que a gente fala de modelo construtivo, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Beleza. Só estava com uma dúvida aqui. Na verdade, o modelo construtivo aqui é outra coisa que eu vou abordar para vocês. Não era esse slide. Depois eu vou ter que corrigir. Desculpa, gente. Modelo construtivo, a gente fala sobre... Eu vou linkar alguns, embora hoje tem muitos, mas eu vou falar os mais comuns que todo mundo conhece. Vamos falar de alvenaria estrutural, vamos falar de alvenaria convencional. Isso daqui a gente também tem um mix, que às vezes é feito, que é o mix de alvenaria estrutural com o convencional. Vamos falar de steel framing, vamos falar de EPS e de placa cimentícia. Então, a gente tem esse de estrutura metálica, né? Então, só para você ver aqui num bate-papo rápido, eu criei 6 modelos de como construir a minha casa. Aí eu falo, qual o modelo que eu vou escolher? Como que eu vou construir essa casa, né? Então, você tem o ecológico, que o steel frame, economia, você tem uma questão de apelo de ecologia maior, você tem a alvenaria estrutural e convencional, que é a mais comum, que você ainda tem um grande desperdício de material, entre aspas, que você tem a questão de mais artesanal. Por ser mais artesanal, você vai fazer isso mais dentro do canteiro de obra, é mais comum você ter mais desperdício de material, porque infelizmente a gente ainda não tem a construção civil tão industrializada. Quanto mais você industrializa algum produto, melhor ele fica na questão de desperdício. Então, se eu quero ir para um caminho mais ecológico, eu vou para o steel frame, eu vou para a EPS. Se eu quero um custo-benefício, eu vou para que todo mundo faz mais, que é o estrutural e convencional. Então, a gente tem essas questões de modelos construtivos aí. O que é importante a gente poder falar sobre isso, né? O custo-benefício melhor que a gente tem hoje é a alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural nada mais é que eu eliminar um pouquinho de pilares, de vigas, um pouquinho de aço, de concreto e usar os blocos, seja ele bloco cerâmico, ou feito de barro, seja ele bloco de concreto, feito com a base de cimento, eles serem a estrutura da minha casa. Um Lego, montando um em cima do outro, e eles vai ser a base da minha casa. Saulo, isso é válido? Isso realmente a gente consegue uma casa com uma questão estrutural forte com isso? Sim. Pode ficar tranquilo que a gente tem prédios hoje de 26 a 36 andares construída com alvenaria estrutural. Tá? E cada vez mais a gente está elevando isso. Então, a alvenaria estrutural, ela é firme, valiosa e ela te traz um custo melhor, tá? A gente tem dois modelos de paredes de alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural de cerâmica, ela é o que tem de melhor hoje na construção civil. Por que ela é o que tem de melhor hoje na construção civil? Porque a alvenaria estrutural de cerâmica, ela te traz uma proteção térmica e acústica melhor do que os blocos de cimento. Por isso que você vê melhor. E ele tem um melhor custo financeiro. Os blocos de cimento, como é derivado de um material que está caro hoje, que é o cimento, ele se tornou mais caro. E ele também é mais quente. Ele puxa mais calor, né? E o bloco de cerâmico não.
Então, você tem o bloco cerâmico e o bloco de cimento de 14, a espessura dele, ou os de 19. Estruturalmente, os dois atendem. Tem alguns arquitetos e engenheiros que preferem o de 19 porque dizem que a parte térmica e acústica dele ela é melhor. Por quê? Deixa eu pegar uma foto de um aqui, que eu vou exemplificar melhor isso que eu quero falar para vocês, tá? Espera aí, gente. Deixa eu só colocar aqui. Bloco cerâmico, né? Vamos lá. Aqui. Aqui a gente tem um bloco cerâmico. Então, quando eu falo para vocês que é um bloco de 14 ou de 19, a gente está falando dessa parede aqui até essa parede aqui. Essas duas paredes aqui, a gente está falando em 14 ou 19. Alguns arquitetos e engenheiros acreditam que a 19 tem uma proteção térmica acústica maior porque ela é mais larga. Nós, da Vogler Construtora, acreditamos que tanto do 14 quanto do 19 vão funcionar da mesma forma. Por quê? Porque, para mim, o que vale não é o vão, é a quantidade de paredes. Você está vendo que a gente tem 4 paredes aqui cerâmica? No bloco de 14, a gente tem 4 paredes cerâmicas. No bloco de 19, a gente tem 4 paredes cerâmicas. O que altera aqui é esse vão. O vão ele é mais largo, tá? Então, opinião nossa, técnica, com estudos em casas feitas, a gente acredita que a 14 e a 19 seja a mesma coisa. O que vai mudar? Num bloco cerâmico de 19, com mais 3 a 5 centímetros entre gesso, reboco, pintura texturizada, você vai ganhar aí uma parede de 23 a 25 centímetros. Só que ela fica mais parruda, né? É a casa da nossa avó. Você vai na casa da avó, é aquela parede dessa polegada que você fala, isso aqui realmente é firme. Você bate na parede, você sente que o negócio é estruturado, né? Só que se torna mais caro, porque os batentes da sua porta tem que ser de 20. A esquadria de alumínio tem que ser de 20, 25, entendeu? Então, se torna mais cara a sua construção. Tá? Essa é a questão da alvenaria estrutural. Na alvenaria estrutural, quando você tem grandes vãos ou você quer só um salão embaixo, você faz um mix com a alvenaria convencional. Então, estou pulando, estou saindo um pouquinho da estrutural agora, gente, estou indo para convencional, tá? Na alvenaria convencional, qual que é a questão dela? A alvenaria convencional é aquilo. É caixaria, né? O que é caixaria? São as caixas feitas de madeira para fazer os pilares, ferro no meio, concreto e laje. Então, sua casa ela vai ser sustentada pelos pontos. Imagine que eu tenho uma casa aqui, ela tem um ponto aqui, ela tem uma laje e os pontos segurando ela. Tá? Então, você vai ter mais aço, mais concreto, mais madeira para fazer as caixarias e mais concreto na sua laje, porque tudo isso tem que se transformar num grande salão. E você sobe os blocos, né? Porque daí não é nem um bloco estrutural, é o bloco de fechamento, aquele bloco, o famoso bloco 9 furos, né? Que a gente tem, que é esse bloco aqui. Aí o bloco de fechamento é esse bloco aqui, que é o bloco 9 furos. Esse bloco 9 furos, ele não tem elemento estrutural, ele só tem realmente o elemento da questão de fechamento. Então, o bloco, e na alvenaria convencional, você tem um custo maior. Dá para fazer, é tão firme quanto, é bom, mas isso é para quando você quer fazer uma casa com grandes vãos. Isso é quando você quer fazer uma casa onde você quer ter poucas paredes, muitos vidros, né? Então, aí a gente tem que optar pela alvenaria convencional, porque eu não tenho blocos para poder fazer. E dependendo de como vem o projeto para nós, Vogler Construtora, eu estou falando da Vogler, do modelo construtivo da Vogler, a gente sempre tenta trazer ele para
alvenaria estrutural por questões de custo-benefício do cliente, nossa, todo mundo ganha. Às vezes eu pego um projeto aqui para fazer orçamento e a hora que eu vejo o projeto, ele está com alvenaria convencional. E por estar com alvenaria convencional, eu vou orçar ele na alvenaria convencional, às vezes ele vai ficar caro. Eu ligo para o cliente e falo, olha, identificamos aqui, o nosso orçamentista, engenheiro orçamentista, identificou que dá para fazer um mix aqui de alvenaria convencional com estrutural. Então, vamos pegar e fazer essa questão da alvenaria convencional e estrutural, dar uma mexida aqui para melhorar o custo-benefício? E às vezes a gente faz. Se você tiver paredes ali, a gente estrutura essas paredes, faz essas paredes com alvenaria estrutural para segurar e atravessa pilares, atravessa vigas na laje para suportar o peso ali. Então, você faz um mix de alvenaria convencional com estrutural e dá muito certo, tá? Às vezes a gente tem alguns problemas, por quê? Porque são outra coisa importante de falar de alvenaria, quando você faz esse mix de alvenaria estrutural com convencional. São materiais que trabalham diferente. Você imagine que eu tenho uma parte em concreto e cimento fazendo apoio estrutural, eu tenho outra no apoio estrutural com blocos, que é de barro. Então, esse material, que é o barro, trabalha diferente na temperatura, esquentou, ele dilata diferente, esfriou, ele retrai diferente do concreto, porque são materiais, matéria-prima diferente, uma é barro, outra é rocha, né? O que vai acontecer? Maior risco de fissuras, entendam? Fissura é o seu material trabalhando, dilatando, e ele dilatando, ele vai aparecer que quem nunca passou na frente de uma casa e viu um monte de estria, né? Ou quando chove, você vê ali, a casa parece que ela está cheia de... As cores ficam ressaltadas e parece que tem ali uma infiltração, né? Isso são fissuras, que a sua casa está se movimentando porque os materiais estão se movimentando. Para você não ter isso na sua casa, você tem que fazer uma pintura texturizada. Você tem que fazer um granfino, um grafiato, uma pintura projetada, uma pintura emborrachada, né? Você tem que trabalhar com outros materiais para poder não apresentar isso. Em casas de alto padrão é muito comum já terem isso de cara, né? Quando você faz um mix de alvenaria convencional com a estrutural para melhorar o seu custo, você tem que investir um pouquinho mais nessa pintura, tá? Então, tudo isso são questões importantes de ser abordado para quem está construindo, porque senão você construir sua casa depois de um ano, principalmente em condomínios, que você tem um grande volume de construção sendo feita de bate-pronta, né? Que nem o Agnello falou que ele tem um terreno no Terras da Alvorada. Cara, Terras da Alvorada hoje está bombando. Construção até de construção. Então, você construir sua casa aqui, do lado vai construir, cara, ele vai perfurar a estaca, vai movimentar o seu terreno. Sua casa, ela vai se movimentar. A hora que ela se movimentar, ela vai abrir fissura. Não tem o que fazer, né? Então, investe um pouquinho mais em pintura texturizada, você não vai ter esse problema. Você não vai ter essa questão. Tá certo? Então, alvenaria estrutural, alvenaria convencional, hoje, são as que melhor custo-benefício tem. Por quê? Porque ela é mais barata? Porque não? Não, porque todo mundo constrói. Você tem mão de obra especializada para isso. Tá certo? Todo empreiteiro sabe muito bem trabalhar isso, porque está há anos no mercado brasileiro, né? Você vai para o mercado de fora, você vai para os Estados Unidos, isso não existe mais. Hoje você tem lá steel frame, a priori. Por quê? Porque eles começaram lá atrás, com placas cimentícias e tudo mais. Eles já venceram uma etapa, eles já venceram a cultura que o brasileiro ainda tem, que precisa colocar bloco sobre bloco para construir, né? Quando você parte para steel frame, então, beleza, venci estrutural, venci convencional, vou entrar na steel frame. O que acontece com a steel frame? Ela tem um custo-benefício que está legal hoje, mas a construção civil, na parte estrutural, representa de 40% a 50%, 55% da sua casa. Então, quando você vai levantar, cobriu, colocou telhado e tudo mais, rebocou a sua casa, quanto que representa isso? 45% a 55% da sua construção. O acabamento, ele representa de 40% a 50% da sua construção. Então, steel frame, o que é? Steel frame são placas
que tem concreto ou o PU, né, que é nada mais é que isopor. Então, a placa de concreto, uma placa de isopor ou madeira e o gesso. Isso é o steel frame. Dependendo das fábricas que você vai comprar esse modelo, ele constrói com madeira ou constrói com EPS, que é isopor. A hora que ele monta, o que acontece? É uma estrutura mais leve, gente. Por ser uma estrutura mais leve, vocês vão gastar menos com fundação, tá? Por quê? Porque o peso sobre o terreno é menor. Então, as estacas, viga baldrame, todo esse aparato, ele é mais barato, ele é mais em conta, né? E aí você tem toda a estrutura por cima de tudo isso, que vai puxando, vai montando aquele Lego, né? A hora que você monta, terminou, fez o telhado, perfeito, 50%, 55% da casa está pronta. E aí eu entro para a parte de acabamento. Aí que está o problema do steel frame. É muito difícil achar profissionais qualificados para poder fazer esse tipo de trabalho. E aí o mão de obra é mais caro. Os materiais de acabamentos do steel frame, por exemplo, hoje você tem você não faz com o encanamento de steel frame, é recomendado o encanamento por mangueiras, né? E essas mangueiras, elas têm um custo mais, cara, não em si a mangueira, mas a parte dos cotovelos, da parte das torneiras e tudo mais, é mais caro porque o engate é diferente. Tá? Parte de elétrica, os conduítes são diferentes, as caixinhas são diferentes. Então, você economiza de um lado e o custo sai um pouquinho mais caro do outro e, no final, você empata com as outras. Ou até mesmo fica mais caro. E você, por ter um produto que ainda não caiu no gosto do brasileiro, e eu, como construtor, né, como profissional da construção civil, espero que caia no gosto do brasileiro, porque é uma construção que é mais rápida, é mais ecológica, você consegue maximizar o seu tempo. Então, eu espero que isso cresça muito em breve no Brasil, para que a gente possa construir mais com steel frame, tá? Então, essa é a construção sobre steel frame, e esses são as barreiras que vocês vão ter que enfrentar. E amanhã ou depois, até se você precisar fazer alguma manutenção na sua casa, de steel frame, é difícil você encontrar um profissional qualificado para isso. Tá certo? Bom, vamos falar agora da construção sobre EPS. O que é a construção sobre EPS? São isopores. Então, imagine que sua casa ela vai ser montada, as paredes, tudo isopor. É isopor. Também estrutura leve, fundação, você faz a fundação, e aí a pessoa vem e monta o isopor da sua casa. Sua casa vai ser feita de isopor. Você vai olhar para ela, ela vai, puta, vou morar no isopor? Aí eles colam a malha de aço em volta desse isopor e jateia concreto. Entendeu? A hora que ele jateia concreto, ele já tem tudo. Ele já vai jateando aqui, já vai puxando laje, já vai puxando, já derrama o concreto em cima da laje, já fica toda ela montada de uma forma só. Tá? É uma construção que eu acompanhei uma obra de EPS, gostei do que eu vi, entendeu? Mas também entra na mesma questão do steel frame. A gente não tem ainda uma demanda alta de profissionais qualificados para a parte de acabamento. Embora o acabamento de EPS ele é mais fácil de achar, porque você usa os materiais muito próximos do que usa na alvenaria estrutural e convencional, que é o corriqueiro do brasileiro. Então, EPS é uma das coisas que eu gostei de ver e acompanhar e trabalhar, tá? Eu acho que pode ser um caminho aí para a gente pegar e fazer. Representa também a sua parte estrutural, na parte de acabamento a gente entra para o que a gente tem hoje no mercado, que são os pedreiros, os azulejistas, eletricistas, encanadores e tudo mais. E o que é legal do EPS, né? Você imagina que você montou sua casa e tudo mais, e eu preciso puxar, eu vou puxar a parte de iluminação, os conduítes e tudo mais. Se você quiser fazer depois alguns ajustes, é muito simples. Você vai puxar a maquita, recortar ela aqui onde você quer, vai pegar um secador, vai passar esse secador, o isopor ele vai retrair, e você passa a mangueira, e depois passa essa malha de volta, reforça essa malha e faz os engates nela, e passa concreto de novo na densidade certa.
Então, é um caminho também que temos, que é a construção por EPS. E o outro tipo de construção é a construção por a metálica. Essa se torna muito caro, porque o aço é uma commodity, acompanha o preço do dólar, acompanha o mercado internacional, então você tem um preço muito alto do aço hoje. Então, você fazer uma casa de estrutura metálica se tornou caro. São lindas as construções de estrutura metálica, te permite uma arquitetura mais robusta, mais lajes em balanço, mais beirais que são segurados apenas por pontos de viga, fica muito linda. É uma construção que realmente você olha e encanta. O que acontece com esse tipo de construção? Ela segue, você monta ela um paliteiro, né? Então você vai palitar ela, estruturar ela e depois vem com as placas. E a maioria das vezes você não fecha com estrutura de blocos, fecha ela com estrutura de placas cimentícias, né? Vem, fecha ela, montou, e aí você vem com a parte de vidros. É uma construção que, quando explora muito vidro, às vezes você vai para a estrutura metálica, porque você não vai ter a questão de grandes concretos ali. Antes, a estrutura metálica e a convencional, ela era meio que igual o preço. Hoje, como o cimento ficou mais barato do que a estrutura metálica está com um custo um pouquinho maior. Então, por isso que hoje você vem para a alvenaria convencional, que é as pilares e vigas de concreto, e a metálica ficou em outro plano. Ela é um pouquinho mais cara hoje para construir. Estou falando um pouquinho do que é mais comum você ver em construção civil. Tem vários outros tipos de formas de construir. Cada vez mais a gente está conseguindo industrializar a construção civil. Quanto mais industrializar, melhor para todo mundo. Mais rápido, menos tabu na parte de construção, menos mão de obra dentro de obra, mais indústria, para a gente é melhor. Eu, como construtor, quero que isso aconteça cada vez mais. Que a gente vai profissionalizando cada vez mais, vai industrializando cada vez mais a construção civil. Nós, da Vogler Construtora, temos parceiros especializados em cada área. Que eu sou especialista hoje, alvenaria estrutural e convencional, o arroz e feijão da construção civil no Brasil. Esse eu sou especialista. Na parte de steel frame, eu tenho um parceiro que constrói. Na parte de DPS, eu tenho um parceiro que constrói. Na parte de construtora metálica, eu tenho um parceiro que constrói. Quando vem um orçamento para mim e vocês queiram fazer um orçamento nesses outros canais, a gente faz com esse outro parceiro, traz para cá, coloca a outra parte, que é a parte de acabamento, e te apresenta. Tá certo? Então, isso é um pouquinho sobre modelo construtivo, tá certo? Depois eu vou pedir, só para alterar esse daqui, que esse slide veio errado, gente. Peço desculpa aqui na correria que está a construção civil, eu não repassei antes de abordar os temas com vocês. Modelo de execução. Gente, se tiver alguma dúvida, chama no chat, libera o áudio, estou aqui olhando para vocês aqui, caso alguém queira falar. Caso não, estou passando aqui para a próxima fase, que é o 7º passo. Então, a gente está aqui na questão de modelo de execução. Gente, modelo de execução, que é importante falar de modelo de execução. Importante de falar de modelo de execução é primeiro eu olhar aquilo. Uma das minhas formações é psicologia transpessoal, né? E por ser aí, eu gosto muito dessa área. Só fiz por isso, após. E por falar eu preciso entender o meu perfil. Né? Então, por exemplo, eu, Saulo, o meu perfil é um perfil de buscar negócios. Eu gosto de fazer negócios, eu gosto de expandir negócios. Então, eu tenho que ter pessoas que cuidam dos meus negócios. Então, o meu perfil é atrelado para eu conseguir uma construtora. Vou contratar uma construtora a qual eu confio, eles vão tocar o meu projeto. Eu vou cobrar, vou pagar para ele e eu quero ver a questão 100%. Vou ser exigente e vou correr atrás de outras coisas que eu preciso fazer. Né? Esse é o meu perfil. Tem clientes que têm o perfil de acompanhar tete a tete a sua obra. Né? De querer ir lá, de ver quanto que gastou em piso, quanto que gastou no saco de cimento, acompanhar o pedreiro, olhar de perto, ver, apalpar. Esse é um modelo
que quem quiser fazer por administração de obra, né, é um modelo que é bacana, porque você vai estar mais atrelado com o seu engenheiro, vai estar mais próximo dele, para poder estar ali vendo o que comprar, o que fazer, onde comprar e tudo mais. Então, você tem um modelo de construtora, onde é o modelo... A Voglia, tá? Só para vocês entenderem, ela é uma construtora que ela trabalha tanto por preço fechado, né, que é o modelo de construtora, como por administração de obra. Se você quiser que a Voglia faça a sua obra por administração, né, por administração como funciona, né? Então, vamos lá. Espera aí um pouquinho, deixa eu falar um pouco de perfil de cliente, depois eu entro nesses modelos. Então, eu vou atrelar primeiro o perfil. Qual que é o perfil? Eu tenho um perfil que eu gosto, eu não tenho tempo, gosto de empreender no meu negócio, naquilo que eu faço, né? Então, eu vou contratar alguém para cuidar para mim e eu vou cobrar dele. Eu tenho tempo e gosto de acompanhar a obra, quero ver a minha casa evoluindo tijolo a tijolo. Você pode fazer por administração. Você vai contratar um profissional, esse profissional que você vai contratar, essa construtora que você vai contratar, ela vai te passando os orçamentos, você vai aprovando e vai pagando um percentual para ele administrar a obra para você. E você vai fazendo sua obra e vai acompanhando. E esse profissional, ele pode só administrar sua obra e não ter responsabilidade técnica, como ele pode administrar sua obra e ter responsabilidade técnica sobre a sua obra. Vai do modelo que você vai contratar, se você vai querer 2 profissionais ou apenas um profissional, tá certo? Por administração. E tem mais um modelo. Vou contratar eu mesmo, um empreiteiro, vou acompanhar a obra, vou fazer as minhas cotações e vou contratar um engenheiro só para ser a pessoa que vai lá para conferir a questão, vai ser o responsável técnico apenas. Então, são 3 modelos que a gente tem. Construtora, não tenho dor de cabeça, eles tocam lá, vou pagar para eles e eles têm. Parte de administração de obras, tá certo? Vou contratar um engenheiro para administrar a obra junto comigo e para acompanhar a execução da obra. Pode ser ele mesmo o responsável técnico, ou eu posso contratar um outro. Ou vou contratar apenas um responsável técnico, certo? E eu mesmo vou fazer as cotações, vou administrar junto com o empreiteiro. São 3 modelos que você tem. Primeiro, identifique o seu perfil, né? O que você vê de melhor. Eu já tive clientes que contratou, aí mesmo no Reserva da Serra, eu já tive clientes que tinham a questão, contratou a parte de construtor, eu quero a construção por preço fechado, mas ele vivia acompanhando a obra, né? E aí, por ele viver acompanhando a obra, ele queria colocar na obra dele mudanças, mas você fechou um pacote. Esse pacote é isso aqui que está orçado. Se você quiser isso aqui, custa mais. Mas por ele estar vivenciando obra e ele querer algo sempre a mais, um detalhe, outro, isso, aquilo, aquele outro, não combina. Vai dar fricção. Vai dar problema. Então, identifique qual é o seu perfil. E depois que você identificar o seu perfil, você opta por qual modelo construtivo você quer, né? Por administração, esse cara daria mais certo. Por que daria mais certo? Porque ele vai administrar a obra junto com você. Você não tem um orçamento macro, mas você vai decidindo junto, né? Então, gente, tudo isso que eu estou passando, cara, são por estar 16 anos no mercado de construção civil e por acompanhar vários clientes, né? E a gente está junto ali para amassar o pão junto. Vai ter momento na construção civil que vai dar fricção. Vai ter momento na construção civil, por ser muito complexo, muitos profissionais, muitas ideias, né? Você imagine que o projeto já começa na questão de atrelar as ideias de arquiteto, marido, mulher e os filhos, que às vezes dão opinião também hoje, né? Que cada vez mais as crianças, os adolescentes, os adultos, às vezes que moram, né? A gente tem cada vez mais pessoas na fase adulta morando com pai e mãe. Então, isso eu tenho que linkar todas essas ideias. Então, é importante, vai dar fricção, mas a gente tem que seguir para o mesmo caminho. A gente fala que a gente é sócio junto. Quando a gente é sócio junto e trabalha junto, entendendo as necessidades e disponibilidades de todos, a gente chega no mesmo lugar. Então, identifique qual que
Qual que é o seu perfil enquanto investidor, enquanto construtor, porque você também vai ser um construtor dessa ideia. Qual que é o seu perfil? Meu perfil é um perfil que eu quero acompanhar em loco, que eu quero deixar mais solto e só fiscalizar, né? O que você gostaria de fazer? Para daí você tomar a decisão e contratar o modelo certo. Como tenho clientes aí no Reserva da Serra mesmo, que contratou um modelo de construção e foi lindo. Foi lindo. Por quê? Porque o projeto foi super bem concebido. Ele desenhou o projeto que ele não mudou nada, ele sabia o que ele queria, ele sabia todas as informações e a gente construiu do começo ao fim. Então, construção civil não é apenas construir. Construção civil é entender pessoas, é colocar isso em prática de acordo com cada modelo que cada pessoa tem. Bom, show de bola. Identifiquei qual que é o modelo que eu quero. Aí você pode optar em fazer as coisas acontecerem, né? Na parte de construtora, a hora que você pegou e contratou uma construtora, o que é importante? Fiscalizar se essa construtora está construindo corretamente, né? Está fazendo tudo o que ela prometeu, está colocando todos os materiais que ela prometeu. Por quê? Porque você não vai ter controle do custo, entre aspas, do que ela está pagando. Mas você tem que ter um memorial descritivo muito bem colocado. Você tem que ter um contrato muito bem assinado para que ela cumpra tudo aquilo que ela prometeu. Para que ela coloque materiais de primeira linha no seu canteiro de obra. Para que os profissionais que estejam lá sejam profissionais competentes, né? Isso é importante. E uma questão se você fez preço por preço fechado, identifique qual que é o índice de reajuste que essa construtora vai utilizar para você não ter surpresas. Prevê isso, porque hoje, na inflação que existe hoje no mercado, tem que saber trabalhar com esses números. Porque não raro, se você não tem um índice atrelado na sua construção civil, das duas uma. Ou essa construtora diminui o padrão de qualidade de profissionais ou de material, ou ela deixa você na mão em determinado momento. Batata. Tá certo? Quando alguém contrata a gente por modelo de construção civil, né, por construtora, né, modelo de construtora, desculpa, a gente coloca um índice atrelado que é o INCC. Não tem que fazer, gente. O cimento custa 30 hoje, amanhã custa 32. Se eu não colocar um índice atrelado, vai sangrar em algum lugar. Então, a gente tem que fazer de uma forma que seja pé no chão. Esse para modelo de construtora. Modelo de administração de obra. No modelo de administração, modelo de construtora e modelo de administração de obra, a Vogler construtora, ela cuida disso para vocês. A gente faz esses dois modelos dentro da construtora. Quando é o modelo de administração de obra, o que vai acontecer? Vou ter um projeto, vou fazer um orçamento macro, né? Vou fazer o mesmo orçamento que eu faço lá, eu faço para vocês também, a mesma coisa. Só que conforme a gente vai evoluindo a obra, eu vou apresentando 3 orçamentos. Se vocês aprovam mais barato, eu compro, vai chegar os valores para vocês lá, os boletos e tudo mais, vocês vão pagando e eu gastei, nessa quinzena, eu gastei 50 mil reais. Vou te cobrar um percentual sobre administração. Hoje, os percentuais sobre administração, eles flutuam muito, né? Então, hoje, com a estrutura que a Vogler Construtora tem, com a parte de garantia que a Vogler Construtora dá, porque ela não apenas faz administração, ela faz execução, ela é responsável técnica e ela te dá garantia. É diferente de um profissional e um engenheiro que você contrata, né? Um profissional e um engenheiro ele vai administrar e você não vai ter garantia. Nós vamos te dar uma garantia de 5 anos, garantia por lei, porque você está contratando uma construtora para fazer a administração, tem que te dar garantia, tem que ser responsável técnico, né? A gente cobra um percentual em torno aí de 20% a 25% de administração. Só que eu falo para você vai economizar muito mais comigo. Porque o engenheiro, ele compra 3, 4 cargas de bloco. Eu não, eu negocio cargas de bloco aqui. Hoje eu compro mais ou menos em torno de 20 cargas de bloco mês. Então, o preço do meu bloco cerâmico hoje é em torno de mais ou menos 1,10. O máximo que você vai conseguir com o engenheiro é 1,20. Então, você já economizou 10%. O preço
Concreto 40 MPa, que é o concreto mais resistente, que é o que a gente utiliza na grande maioria das vezes, por nós fazemos alvenaria estrutural, eu pago 320. Você vai conseguir mais ou menos por 340. Então, só aí a gente já consegue algumas economias que eu consigo cobrar uma taxa de administração que equivale, por causa da estrutura nossa, a nossa taxa de administração é mais cara do que um profissional autônomo, porque eu tenho uma estrutura para ser paga. Então, mas eu te ajudo na questão de compra em massa, tá bom? E essa é a parte de contratar por construtora ou por administração, né? Esses dois modelos a Voglia faz. E você tem o terceiro modelo, que esse eu não faço, que é apenas você contratar alguém para ser responsável técnico pela obra. Você, cliente, vai lá, contrata o empreiteiro, faz os seus orçamentos, coloca material na obra, você só contrata um responsável técnico para poder fazer sua obra, tá? São 3 modelos, certo ou errado, qual é o melhor, qual não é o melhor, identifique o seu perfil. Identifique se você tem um projeto arquitetônico que realmente você não queira mudar, que você queira só olhar para ele na casa pronta. Isso é importante para saber qual é o modelo de execução que você vai contratar para fazer sua obra. Tá ok? Me fiz claro sobre isso, gente? Me fiz claro sobre modelo de execução? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse ponto? Show de bola. Vamos passar aqui para o próximo ponto dessa parte aqui. 8º passo, a obra, né? Então, o que eu preciso saber sobre a obra, né? Quando ela está em obra, o que eu preciso saber? Gente, o mais importante, começou sua obra, compre esse material aqui, ó. Essa trena, beleza? Por quê? Essa trena aqui, todo profissional nosso de engenharia a gente tem, tá? A Voglia, ela tem 85 obras em andamento e 15 engenheiros em campo. Cada engenheiro nosso toma conta de, no máximo, 5 obras, né? No máximo, não pode passar disso, porque se passar disso, a gente tem problema na questão obra. Então, quando você for contratar alguém, também pergunta quantas obras cada engenheiro vai tocar. Essa daqui é uma trena elétrica, né? Uma trena que você tem, hoje, dentro dela, você tem várias funções. E essa, pra você ter uma ideia, né? Mede área quadrada, mede plumo, mede tudo. E por essa trena aqui, você consegue, depois de saber usar bem ela, conferir toda a sua obra em apertando 2 coisas. Por que ela é importante, essa trena? Porque quando começar a obra, uma das questões que você precisa ir lá ver, não é só ver se a obra está bonita, limpa, que a gente fala, dá para comer no chão dela, né? Que é o linguajar de nós, engenheiros, empreiteiros, fala assim, putz, essa obra está tão bonita que a gente consegue comer em cima dela, né? O que é importante você conferir nessa obra? O mais importante de você conferir dentro dessa obra é o quê? É o plumo, o esquadro, os níveis, entendeu? Isso qualquer pessoa consegue aprender de uma forma muito rápida. Vou ser sincero para você, se você ir com o seu engenheiro que você contratar ou com a construtora que você contratar lá, pô, me explica como eu confiro nível, como eu confiro esquadro, como eu confiro plumo, com essa treina aqui. Meu, meia hora, 40 minutos de aula, você vai saber conferir esses níveis, conferir esses detalhes. Por que é importante? Porque cada ponto da sua casa, esse é uma questão importante de você conferir, é um nível de partida dela, tá ok? Então, eu tenho um orçamento bem detalhado, eu tenho que cumprir ele. Eu tenho um cronograma de obra, eu tenho que acompanhar ele, né? O planejamento de compras, como que eu vou fazer essas compras, né? Quem vai me acompanhar nela? O tempo de entrega de materiais. Então, tudo isso é importante você conferir quando a sua obra andar. Parte técnica, confira plumo, esquadro, nível. Essa treninha vai te ajudar em 2 palitos. Começou a obra,
peça para o seu profissional um cronograma de obra. Como vai sair sua obra do primeiro dia até o último? Ela tem que ter dias, datas. Aí, naquela semana, você foi no sábado conferir sua obra. Era para ter gesso, não tem o gesso. Você vai perguntar para ele por que não tem o gesso. Entendeu? Ele vai ter que te explicar, para você não fugir do cronograma, principalmente quando você tem uma obra financiada pela Caixa. Tá certo? Atrele os pagamentos dos seus profissionais ao cronograma de obra. Tá? Você vai receber enquanto você pagar. Quem for fazer direto por empreitada ou por administração, vai ter assim os empreiteiros, né, os profissionais de obra chorando por 50, 100 reais, te ligando, falando que o filho está com problema, que ele vai precisar de remédio. Isso é corriqueiro, tá? No canteiro de obra, isso é normal. Se você quiser fugir disso, não faça por empreitada, né? Porque senão você vai ter ligação no domingo que o cara não vai conseguir trabalhar porque o carro dele quebrou, que ele vai precisar de um dinheiro no domingo, mas esse dinheiro é para ele tomar cachaça. E mesmo na segunda-feira ele não vai aparecer lá, viu, gente? Porque ele vai estar de ressaca. E se ele perecer, ele vai estar embriagado. Se ele estiver embriagado, sua parede vai subir fora do prumo. Isso é empreitada. Administração e construção, quem tem essa obrigação, você nem vai saber quem é o empreiteiro. Quem vai saber são os profissionais que vão cuidar disso para você. Tá certo? Então, é importante vocês saberem essas questões de plumo e tudo mais, o cronograma de obra, se ele está acompanhado, então a falta de algum profissional pode atrasar sua obra. Planejamento de compras com o cronograma de obra, você também faz um cronograma de compra de material, para você saber qual é a quantidade e quando tem que fazer. Se você tem um orçamento bem detalhado, você fazer o cronograma de obra, o cronograma de compras é muito fácil, porque aqui você tem a quantidade, aqui você tem onde vai acontecer, aqui você sabe qual que é o material. Então, são orçamento, cronograma de obra, cronograma de compra de material. Então, tendo esse orçamento bem detalhado, os outros dois saem muito fácil. Se você não tem um orçamento detalhado, você vai ter um cronograma meio difícil de fazer e a parte de um cronograma de obra meio difícil de fazer e a parte de um projeto mais complicado, a parte de um cronograma de compra de material mais difícil de liberar, tá? Então, o importante de obra é essas 4 ferramentas. Primeiro, uma treninha elétrica dessa e saber conferir prumo, nível, esquadro. Segundo, cronograma de obra, ter um cronograma de obra, tá certo? Ter um cronograma de compra de materiais, ok? E a conferência do cronograma. São esses 4 pontos aqui que você precisa abordar quando está a obra. Ficando atento com isso, você vai ter uma boa obra. Você vai ter algo andando com perfeita qualidade, tá? No passo 8, que é quando a obra estiver... Gente, vocês perceberam que para chegar no passo 8 eu andei 7 passos? Vocês entenderam que a parte administrativa é mais importante do que a obra em si? Tá? Então, um bom planejamento da sua obra, ele é mais importante do que o andamento em si da obra. Prestem atenção nisso. A gente abordou 7 passos administrativos e 1 passo em obra, né? Porque a gente fala, se você tiver tudo isso alinhado e contratar os profissionais certos, a obra anda que nem um relógio. A obra, ela anda muito bem. Se você não fizer alterações no meio do caminho da sua obra, se você não ficar tendo muita fricção com os profissionais que estão lá dentro, você vai ter uma obra muito bem andada, entendeu? E, infelizmente, a cultura dos profissionais que estão dentro de obra é uma cultura que ainda você tem que levar uma coca no final da tarde, que você dá bom dia para eles e cumprimentar eles, eles se sentem gratos por isso, né? Então, agradar ele é cada vez melhor. Tá ok? Bom, 8º passo, alguma dúvida, gente? Vamos para o 9º passo aqui, para poder finalizar. No 9º passo, né, aqui, algumas fotos de obras nossas, tá, gente? Essas fotos aqui são de obras nossas. Olha a alvenaria estrutural aqui, como funciona. Tá vendo? Poucos, você não vê vigas, né? Você vê a laje aqui, mas você vê muitos blocos aqui sendo feito, né? Você tem aqui a parte
de outras obras. Essa aqui é uma casa que ela tem um pilar aqui, então ela tem um mix mais reforçado. Outra obra nossa com alvenaria puramente estrutural. Tá? E aí a gente tem aqui o 9º passo, quando você finalizar a sua casa, né? O 9º passo, que é a documentação, é a retirada do habite-se. Para retirar o habite-se, você vai pagar o ISS. Essa guia de ISS, né, para você retirar o habite-se, se você contratou um profissional, uma construtora, ela vai ter que te dar nota fiscal de mão de obra. Ela dando nota fiscal de mão de obra para você, você vai ter toda essa parte do desconto no imposto. Vai ter desconto tanto na prefeitura quanto na Receita Federal. E você, primeiro passo, terminei a obra, pego a assinatura de um profissional, que é o profissional que fez a execução da obra, que acompanhou a execução da obra, que ela está finalizada, faz a vistoria, sai o habite. Saindo o habite, você vai levar para a Receita Federal e vai... São 2 pontos, né? Você vai começar a parte da Receita Federal... Espera aí, só um minutinho que eu me perdi. Desculpa. A parte de habite, quando você retirar o habite, você deu entrada nos formulários na Caixa Econômica Federal. Desculpa, gente, desculpa. Espera aí, deixa eu respirar. Quando você dá entrada, finalizou a obra, você vai pegar a assinatura do profissional que acompanha a sua obra. Pegando a assinatura do profissional que acompanha a sua obra, você vai dar entrada na prefeitura para a vistoria. Feita a vistoria, vai sair o habite-se. Quando sair o habite-se, você vai levar para a Receita Federal, mas antes de levar para a Receita Federal, que você vai fazer isso já, você tem que apresentar as notas de execução da sua obra na prefeitura, para você ter um ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço Reduzido. Se você contrata uma construtora para fazer isso, você tem as notas. Se você contrata um engenheiro para administrar, uma construtora para administrar a sua obra, você tem que verificar os profissionais que você vai contratar para ver se eles vão fornecer essas notas fiscais para você. Tá? E aí você vai ter uma redução no ISS da sua obra. Beleza, levei as notas, vou ter a guia de ISS, vou pagar essa guia de ISS. É que aqui está fora de ordem, eu me perdi por isso, gente. E aí você tem a Receita Federal. Na Receita Federal, a mesma coisa, você vai levar o habite-se e as notas fiscais da sua obra para você ter um imposto reduzido. Com o imposto reduzido, você paga lá a parte de previdência social, que é quem trabalhou na sua obra, tá certo? E com o habite-se em mãos, a CND de obra, que é a certidão de negativo de débitos junto à Previdência Social, Receita Federal, você dá entrada na averbação do cartório, né? Com a averbação do cartório, você sai a matrícula com o seu imóvel pronto. Aí não é mais um terreno, e sim a sua construção da sua casa. Tá? Então, os passos para você ter a documentação 100% em ordem são esses. Antigamente, há 2 anos atrás, 3, você não tinha Receita Federal cobrando impostos. E aí, depois de 5 anos, caducava o imposto da Receita, entendeu? Hoje você não consegue mais isso. Hoje a Receita te cobra, você vai ver que depois de 5 anos você vai ver a sua obra lá sendo cobrada, você recebendo mensagens se você terminou a sua obra ou não, tá certo? E caso você não tire o habite, não regularize logo de cara que você terminar a sua obra, você vai ter sendo juros e multa contemplada nesse montante todo, tá ok? Tá? Então, esses são os temas mais importantes que a gente vê para o acompanhamento da sua obra, para o passo a passo da sua obra, tá, gente? São os 9 passos que nós, da construtora Voglia, passamos para vocês. Queremos muito que, independente se vocês vierem a conversar com a gente e contratar nós para construir a sua casa, que vocês realmente façam uma obra com qualidade, façam uma obra falando o que vocês queiram construir e fazendo com muito encanto e amor, né? Porque é o lar de vocês. Não raro eu falo isso para todos os clientes nossos. Construa com carinho. Se a gente tiver problema no meio do caminho, se a gente tiver fricção, que a gente possa sentar e se entender. Porque quando eu terminar a sua casa,
você vai estar indo morar nela, é o seu sonho, é o seu dinheiro, é o seu recurso. Então você precisa entrar num lar harmonioso. Se você entrar num lar e não ser harmonioso, não vai fazer sentido para nós da construtora Volpe, tá? Graças a Deus, dessas 240 casas, eu não posso falar que foram 240 rosas, né? Eu posso falar que foram rosas que tiveram espinhos que a gente foi limpando. De algumas delas, essas rosas murcharam e eu peço desculpas para esses clientes, mas o que é mais importante é que nesses 240 lares a gente não poupou esforço para entregar o nosso melhor. E eu espero que vocês aproveitaram essa live, aproveitaram esse profissional que está aqui para ser canal para vocês evoluírem e crescerem, né? Quem queira nos procurar, esses 9 passos, a gente cuida tudo aqui dentro da casa. Nossa, você não precisa sair e você pode contratar a gente por etapas. Você não precisa contratar a gente para um todo. Contrata a gente para fazer seu projeto arquitetônico. Depois gostou? Contrata a gente para fazer os projetos complementares. Gostou? Contrata a gente para fazer a parte de orçamento. Gostou? Contrata a gente para poder fazer a parte de Caixa Econômica Federal. Contrata a gente para fazer um passo de cada vez. Tá? E não raro eu falo para os clientes assim, viu? Paga se você gostar do meu serviço. Se você não gostar do meu serviço, não precisa pagar. Tem clientes que a gente começou o projeto arquitetônico aqui e às vezes não deu certo. Por quê? Porque não deu, a sinergia não rolou. Projeto arquitetônico é casamento. Se você olhou para o arquiteto, gostou do arquiteto, vai ser um bom projeto. Se você não casou com aquele arquiteto, procure outro. Entendeu? Então eu falo para os nossos clientes que entram na minha porta, paga por efetividade. Paga se você gosta do meu trabalho. Paga se sair um bom serviço. Se não sair um bom serviço, não precisa pagar. Tá? Esse é o meu compromisso com vocês. Tá certo? Então, gratidão a todos. Eu gostaria do comentário de vocês sobre essa live para melhorar o meu trabalho, para melhorar minhas próximas lives. Né? É a primeira vez que eu apresento com slide, foi uma opinião de um outro cliente que deu, e eu gostaria de saber de vocês aí. Rogério, gostaria da sua opinião, se você puder liberar o áudio, queria te escutar. O que você achou da live, como foi para você isso? Rogério não está nos escutando, teve algum probleminha. Renato, como foi para você essa live? Então, foi bem esclarecedor, eu gostei bastante, né? Eu ainda estou no momento que meu cunhado veio para Jundiaí, acabou de vir para o Reserva e estou bem interessado de sair de São Paulo também. É algo que eu estou estudando ainda e acho que foi bastante produtivo aí ter entendido todo o processo e o serviço que vocês prestam. Legal, legal, Renato. Alguma opinião, alguma sugestão para nós aí? Não, gostei. Não, nada a acrescentar no momento. Legal, legal. Obrigado, viu? Ari? Ari saiu. João, alguma opinião, alguma questão aí? Não, foi bem bacana. Acredito que é bem esclarecedor. São coisas que às vezes a gente não se atenta, que precisa ser entendido, né? Antes mesmo de contratar um profissional, porque às vezes você vai lá no calor do momento, como dizem, né? Contrata alguém sem algumas considerações ou cuidados, né, preliminares, e você acaba se frustrando. E o que você comentou é bem importante. Se você quer construir, não é um investidor, está construindo várias casas, está construindo uma casa para você, tem que ser um negócio que, embora possa haver atritos, tem que ser um negócio que traga prazer. No final, o resultado tem que ser algo que seja positivo, né? E não uma carga negativa, começar errado, né? Então, essas informações, tudo que você comentou, o contexto é extremamente importante antes de dar o primeiro passo, realmente. E tá de parabéns aí, a dinâmica foi boa. E é importante realmente ter slides, alguns exemplos práticos, porque senão o negócio fica um pouco, digamos que o tema pode se tornar um pouquinho maçante, né? E foi bem legal o jeito que você fez.
Legal, vou melhorar esse slide, João, porque pela correria, a Thaís, que é meu braço direito na parte comercial, ela fez, eu não consegui conferir, passei por cima e tem algumas coisinhas, mas eu vou melhorar esses slides aqui. Peço desculpas aí por alguns erros e umas questões que a hora que eu enxergava, já olhava que precisava melhorar aqui, desculpa, viu? Não prejudicou em nada aí a dinâmica, não. Legal. Tá tranquilo. Glaucio, você que abriu as portas para a gente estar aqui, né, como Imóveis Reserva da Serra, gratidão, gostaria da sua opinião, gostaria de saber de você, enquanto profissional que está aí para melhorar cada vez mais o mercado de construção civil e o mercado imobiliário. Acho que não abriu o áudio, vou pegar depois a opinião dele. Gente, é isso. Se não tiver mais alguma opinião, alguma questão, estou aqui ainda para vocês, tem meu telefone aí. Gratidão pelo tempo com vocês, gratidão realmente aí por abrir o canal para a gente se melhorar cada vez mais, porque o que eu desejo realmente é que vocês construam o seu sonho. Se puder ser comigo, vou ficar muito grato, porque é o meu ganha-pão, é o ganha-pão de 250 famílias que dependem da Vogler Construtora. Hoje a gente tem 250 colaboradores, né, aqui dentro da empresa. Então, me ajuda a crescer, me ajuda a eles a produzirem e ganharem cada vez mais o seu dinheirinho de cada dia, tá certo? Gratidão a todos, um ótimo final de semana, que o Papai do Céu nos abençoe cada vez mais. Me coloco aqui como canal para vocês. Show? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.